Estamos iniciando o mês de novembro. E queria dizer para os irmãos que nós vamos estudar nesse mês uma sequência falando sobre o reino de Deus, mês de novembro. Nós não combinamos esse cântico, não foi combinado. Isso a Arlete me passou ontem à noite para a gente poder gravar, mas eu já tinha pronto. Então o Senhor também está nesse negócio. Com certeza a gente já percebe o cuidado dele conosco, a bondade dele conosco. Pode perguntar aí para a irmã. Ela passou ontem de noite, mas já tinha o estudo já engatilhado, pronto. Então Deus é bom. E nesse mês de novembro, então, eu gostaria de abordar esse tema, o reino de Deus. Hoje a gente vai ver um reino estendido. Existem diversas formas da gente estudar a Bíblia, né? E no meu modo de entender, você pode fazer uma abordagem diferente de um mesmo tema, né? E embora existam assim uma quantidade grande de interpretações, né? A gente sempre tem que se valer de um contexto sistemático, do que toda a Escritura fala. A gente tem que ter um cuidado de não pegar um texto e fazer dele um pretexto, né? Então, por isso a gente precisa ter uma visão ampla, né? Agora, eu acho interessante que esse assunto, o reino de Deus, ele não é tão estudado assim nas igrejas. E esse, diz vários estudiosos, inclusive eu não sou nenhum estudioso, mas também dentro do contexto que a gente estuda, a gente entende que esse assunto, esse tema, é o tema principal, central do Novo Testamento. Eu diria que esse tema, assim que a pessoa se converte, ela deveria ser ensinada sobre o reino de Deus, porque é exatamente esse tema que João Batista inicia anunciando a chegada de Jesus, e é exatamente esse tema que Jesus, assim que João Batista é preso, Jesus vai para Galiléia e começa a ensinar sobre o reino de Deus. E ele passa todo o tempo ensinando sobre o reino de Deus, e ressuscita e continua falando sobre o reino de Deus com os discípulos. Então é um tema extremamente importante, e às vezes a gente passa despercebido isso. Então nesse mês de novembro a gente vai estar falando um pouquinho mais, longe da gente querer esgotar esse tema, tá? Mas nos próximos 3 domingos, hoje e os próximos 3 domingos, a gente vai estar abordando sobre esse tema. E a melhor forma da gente iniciar é sob a ótica dos ensinos de Jesus, dos evangelhos. Mas nós não vamos nos ater somente a isso, porque a Escritura de ponta a ponta fala sobre isso. E o último profeta a se manifestar no Antigo Testamento foi Malaquias. E nós, após Malaquias falecer, 400 anos, Deus não levanta profeta em Israel. 400 anos de silêncio. Deus não levanta ninguém para falar nada ao povo de Israel. O que é uma grande novidade, porque no decorrer da história de Israel, Deus levanta profeta constantemente. Mas aqui passam-se 400 anos e surge João Batista
pregando no deserto da Judéia: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Lá em Mateus 3, versículo 2. No Evangelho de Marcos, diz assim: apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Lá em Marcos 4. Em seguida, a prisão de João Batista, se você olhar no versículo 14 do Marcos 1, versículo 14 e 15, em seguida a prisão de João Batista, Marcos diz que Jesus se dirige para a Galileia e passa a pregar o reino de Deus. Depois, versículo 14 e 15 do capítulo 1 de Marcos: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento e crença na boa nova de Deus, no Evangelho. Qual é a boa nova de Deus? Por isso, a melhor ponto de partida é a gente iniciar exatamente como Jesus fez, porque nós estamos falando de uma nova aliança que vem sendo agora firmada com o ser humano. Nós estamos falando de uma nova aliança, e aqui todo o entendimento de reino de Deus agora toma uma outra direção que é aquela que os judeus tinham. Eles tinham um entendimento do reino de Deus distorcido, não por algo, falta de entendimento mesmo, por não entender o que as profecias falavam. Agora a gente olha para trás e vê, está claro, mas não é assim. Na hora, naquele contexto, não ficou tão claro assim para eles, né? Então, o nosso propósito desse mês é a gente ver. Então, primeiro a gente vai tratar sobre um reino que está sendo estendido. Um reino estendido. Nos próximos domingos a gente vai ver um reino de justiça. E no outro domingo, um reino de relacionamentos. E no último domingo, um reino eterno. E a nossa intenção hoje é mostrar um pouco de como é central esse tema. Como é central. Então nós vamos ter a Bíblia aberta, porque não vamos se ater a um texto específico, porque a intenção é mostrar que o tema, o reino de Deus, é central no Novo Testamento. Primeiro, a palavra aqui traduzida por reino no grego é basileia. Para entendermos melhor esse termo, ele significa algo em torno de, na tradução, reino, governo, domínio. Esse entendimento é importante para a compreensão do Novo Testamento, mas apesar disso, pouco se fala sobre o reino de Deus nas igrejas, de uma forma geral. O reino de Deus representa a autoridade de Deus, representa o domínio e o poder de Deus. A gente já tratou um pouquinho sobre o reino quando estudamos a parábola do grão de mostarda. A gente já falou um pouquinho sobre o reino. Mas trata-se do controle que Deus possui sobre toda a sua criação. Ele não abriu mão desse controle em tempo algum. Mas na sua misericórdia, Ele permite a bagunça que a gente está fazendo aqui. Na sua misericórdia, porque ama o ser humano. Mas Ele não abriu mão. E ao reino de Deus que vem com Jesus, é justamente o reino de Deus que vem com Jesus. Reino, o que é um reino? Um reino é um território cujos habitantes desse território são governados por um rei. Então aqui se chama um reino, um território e um rei que governa esse território e os seus habitantes. Então, reino é reino de Deus, trata da totalidade do governo divino sobre a sua criação.
sobre mim e sobre você, sobre todos aqueles, creiam ou não, no Senhor, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus triuno, em Jesus e no Espírito Santo. Creiam ou não, Ele é o Senhor e é o Criador, e a criação é dele. Então, a gente tem lá um texto, e aí também cabe aqui a gente fazer uma distinção, antes da gente adentrar um pouco mais, uma distinção entre reino e império. Eu falei sobre isso, vamos falar novamente um pouquinho. Qual é a diferença entre reino e império? A impressão que você tem é que império é algo maior, e de fato, sob a nossa ótica humana, a gente lembra do Império Romano, o Império Romano foi grande, ficou um tempão, 1400 anos, dominando, não o mundo inteiro, mas a maior parte do mundo. Antes tivemos o Império Grego, tivemos ainda Babilônia, dos persas, Babilônia, Daniel, dos persas, Rainha Esther. Aí vem o Império Grego, Alexandre o Grande. Foi no período desses 400 anos que nos levanta a profeta, que Alexandre o Grande se torna o Senhor do Oriente Médio. E aí depois vem o Império Romano, Império Germânico posteriormente, depois o Império Britânico. E aí a gente vai vendo o decorrer. Sempre existe um império, e hoje eu não sei qual é, mas acho que são também todos, sei lá. É um império que domina de uma forma um pouco diferente. Mas reino não, reino é diferente. Reino, nós estamos falando de um território com suas leis e com seu governante. Por isso, reino, o rei é o governante desse território e desse povo. Mas trata-se aí, uma distinção não é em tamanho, que quando nós tratamos na nossa visão humana, você vai falar sempre que um império é muito grande, é muito maior do que um reino. Depende, depende. Poderia ter um reino muito maior do que um império, mas não, a regra não é essa. Entretanto, não é aí que a gente distingue uma coisa da outra. O império é algo que foi realizado pela conquista. Houve conquista pela força. O reino não. O reino não foi conquistado. O reino é um representante de uma etnia, é uma família patriarcal que um representa. Nós estamos falando de um reino. O rei tem o mesmo sangue dos seus irmãos, do seu reino, e essa é a diferença mais importante para a gente entender. Jesus é o nosso parente remidor. Está cheio de tipos de Jesus no Antigo Testamento, e esse é um deles. Ele é o nosso parente remidor. Jesus se torna homem. Está difícil. Jesus se torna homem, e concede a libertação do império das trevas. Vê se dá. Acho que dá. Mais para cá. Jesus se torna esse homem que nos representa. Ele é o representante de uma raça, e é por isso que Jesus é o rei. Quando a gente fala em reino de Deus, a repetir que está próximo ao reino de Deus é o rei presente, E eu queria ver alguns textos. Você pode abrir aí, tá? Eu vou falar, vou ler, porque eu não vou nem abrir, porque senão vai muito tempo. Mas em Mateus 4,17, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus ensinando. Mateus 4,23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades do povo.
Bem-aventurados, Sermão do Monte, bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça, Mateus 5,20, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus complementa: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Coloca os cristãos, os seus discípulos, em uma condição de paradigma para o mundo. Fala sobre conceitos judaicos. Ele vem chegando no livro de Mateus, ele vai percorrendo. É interessante, Mateus chama o reino dos céus, porque o Evangelho de Mateus é um livro escrito para judeus, e eles não tinham o costume de falar Deus, mas quando você lê nos outros, está falando o reino de Deus. Em Marcos, em João, está falando de reino de Deus, mas é o mesmo o reino dos céus, um reino que vem dos céus, um reino que é de Deus, portanto é o trono dele, né? Então aqui em Mateus vai ser o reino dos céus, e Jesus complementa com o sal da terra, a luz do mundo. Fala sobre conceitos como homicídio, que os judeus entendiam distorcidos, adultério, vingança, verdadeira prática de justiça. E ele está falando dos valores do reino, que são diferentes daqueles que eles estavam seguindo como judeus. Aí ele fala em 6,10: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Mateus 6,10: assim na terra como no céu. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E aí, quando você lê isso aqui, você está vendo que a gente está pisando na bola. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, com o que nos vestir, com o que comer, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar. Atos 1,3, e eu vou pular, porque se você for seguindo, você vai pegar as parábolas. Todas as parábolas, elas começam do semeador, do joio, a parábola do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido. Sempre inicia: o reino dos céus é semelhante a um homem que, tendo jogado a semente e tal, é semelhante a, e assim vai, ao grão de mostarda, é semelhante ao tesouro escondido, a um homem que, tendo visto uma grande pérola, abriu mão de tudo, pegou as suas, vendeu para adquirir aquele terreno e levar aquela pérola, e assim vai. Então, o reino dos céus é o tema principal da pregação de Jesus, é o tema principal do Novo Testamento. Você não vai ver os apóstolos falarem tanto assim, mas eles já vão falar mais em cima dos valores do reino, né? A doutrina apostólica. Então, mas Jesus aqui está colocando isso. Então, se nós buscarmos, e é isso que está falando esse texto aqui, que eu queria parar nele para não ir mais além, senão a gente vai passar a noite toda lendo o texto aqui, falando sobre o reino de Deus. Porque se nós buscarmos o reino e a justiça em primeiro lugar, então isso já mostra para a gente uma coisa, é importante isso. Em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu vou falar alguma coisa, meus irmãos, que eu queria, não quero falar do que eu vivi um pouquinho, e eu não quero passar uma postura arrogante, e nem algo que eu esteja dando indireta para ninguém, mas irmãos, eu jamais faltei em um culto de adoração, domingo de manhã, domingo de noite, para ir num aniversário. Jamais eu fiz isso, jamais eu fiz isso. Eu creio que a gente precisa reestruturar as nossas prioridades, e a prioridade número 1 para o cristão é buscar o reino de Deus. E eu entendo que isso é muito sério, porque todas as coisas vos serão acrescentadas. Você não precisa se preocupar. Faltei em alguns cultos, né? Trabalhei de turno, e isso era impossível.
Mas a minha esposa com os 3 pequenininhos, dando aula, pegava carona com algum irmão, pedia carona, porque ela dava aula com 3 pequenininhos em sequência, né? E eu também saía de turno de madrugada, tendo trabalho da madrugada inteira, dava aula na escola dominical, participava do culto, era coordenador da área de missões na Igreja Metodista Central de Santos. Isso jamais, ensaiava em coral, de manhã, após o culto da manhã e final do dia, imediatamente antes do culto da noite. Quando começou com as bandas, a gente também estava lá, porque eu também era músico naquela época, tocava. Hoje eu não toco nada, mas naquela época eu tocava um pouquinho, então a gente estava lá tocando, introduzindo guitarra, que não existia isso naquela época. Então o que eu quero dizer é que isso é fundamental na sua vida cristã. Buscar em primeiro lugar, buscar aprender a palavra de Deus, busca enquanto a gente pode achar. A gente sabe que isso termina, a gente nem percebe muito, porque por causa da bondade de Deus, Deus é misericordioso, Ele é tolerante, e a sua graça, a sua misericórdia funciona assim, de uma forma impressionante, mas a gente termina colhendo a consequência disso. Mas a gente precisa ter consciência dessa questão, de buscarmos o seu reino. Isso não modifica o fato de Deus ser bondoso, compassivo, misericordioso e gracioso. Não muda o chamado que nós tivermos para sermos participantes do seu reino. O envio do Messias é a principal intervenção de Deus na história. Havia uma promessa para o povo hebreu. Na época de Jesus, antes de Jesus aparecer, logicamente, mas naquela época, a esperança da vinda do Messias trazia consigo um desejo do povo hebreu de sair debaixo do jugo romano. Isso incomodava extremamente qualquer um. Imagina que um povo estranho sobre nós explorando a sua nação. Então esse era o principal motivo pelo qual os hebreus, os judeus, queriam que o Messias chegasse. Pensavam que assim como Deus os havia constituído como nação, lá após a saída do Egito, aquela forma estrondosa que Deus, usando Moisés, retira o povo de dentro do Egito e leva para a sua terra prometida, terra que já havia sido dada a Abraão, a Isaac, a Jacó. Então eles pensavam que talvez o Messias fosse ter o mesmo efeito. Ele iria surgir e ia enfrentar e libertar o povo hebreu, o povo judeu do jugo romano. Então essa era a grande esperança. E a gente olhando, a gente entende um pouco, né? Houve uma certa ansiedade do povo, não entendimento das profecias, talvez. Mas as palavras de Natã ao rei Davi passam o entendimento de que o Messias seria um descendente de Davi. E isso era sabido por todos. O Messias é descendente de Davi, portanto é um rei. Uma conclusão minha imediata: é um rei, né, que vai ocupar o trono de Israel. E esse reino foi prometido eternamente na descendência de Davi. Está lá em 2 Samuel, 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos antes de Cristo. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. 2 Samuel 7,16. Diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Hoje a gente olha, vê isso aqui, não dá para eu concluir, né? Mas naquela época eles concluíam isso sobre o Messias. Vem Isaías: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías 9, 6 e 7. Isaías foi escrito 750 anos antes de Cristo. Está batendo em cima da questão de Davi e de um reino e de um rei que há de vir, porque vai se aumentar o seu governo, não da forma como eles pensaram. Ezequiel confirma essa promessa. Ezequiel 37, 24 a 27. O meu servo Davi reinará sobre eles. Já tinha passado aí 500 anos do reinado de Davi. 570 a.C., Ezequiel é um profeta que se levanta na Babilônia, né? Num período em que eles estavam cativos, presos na Babilônia, por causa do Nabucodonosor. 570 a.C. Meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor. Meu servo Davi reinará sobre eles. Não tem problema, porque eles entendem que é um descendente. Através do descendente, meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram nela, e eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Tem um rei aí, não é o Davi diretamente. Farei com eles aliança de paz, aliança no sangue. Será uma aliança perpétua, diferente da do Antigo Testamento, da primeira aliança, diferente daquela. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles. Lembra que a gente andou estudando sobre o santuário? Para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Lembra que a gente andou estudando sobre o tabernáculo? Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O Espírito de Deus, a habitação de Deus na vida do cristão, por causa do Messias que havia de vir. Um dos títulos messiânicos para definir a obra de Jesus é Filho do Homem. Jesus usa muito esse termo, o Filho do Homem, sempre se referindo a si mesmo. O Filho do Homem, o Filho do Homem. E essa é uma expressão genérica para definir um ser humano. Eu sou um filho do homem, você também. Nós somos humanos, somos seres humanos. Então essa expressão é utilizada, né? Mas essa expressão, ela vem a ser utilizada pelo profeta Daniel, e agora 540 antes de Cristo. Daniel fala assim, Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Estamos falando agora desse que vem com domínio, basileia. Condomínio no grego, basileia, glória e reino, tá? E todos os povos, todas as nações e todas as línguas o servirão. Nós estamos falando agora de um rei que permanece, e ele não passará. Esse domínio permanecerá e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Coisa mais comum são reinos sendo destruídos no decorrer da história. Ele está falando aqui de um outro contexto. O Filho do Homem foi o título que Jesus mais usou nos evangelhos, e essa é uma das importantes designações do Messias.
Quando ele fala aqui, eu vi como o Filho do Homem, ele está se referindo a Jesus. Dirigiu-se ao ancião de dias, um filho do homem. Como assim? Quem é esse homem? Ser humano. Quem é esse ser humano e vai reinar de forma eterna, um domínio eterno, que seu reino jamais será destruído. A partir do livro de Daniel, que foi citado nesse texto, a gente pode concluir que Filho do Homem é um título ligado à ideia da realeza. Uma realeza concedida por Deus a ele, uma realeza, um reino, um domínio sobre todos os povos. Então esse título passa a associar o rei a um ser humano, um filho de homem. Jesus é o rei humano divino que descende de Davi e ocupará eternamente o trono de Davi, de Israel, do seu povo que compõe todas as nações, todas as línguas. Jesus é o cumprimento dessa vinda do reino, e o anúncio é porque o rei estava presente. O rei está presente. Por isso, arrependei-vos, porque essa situação é de aumento. Esse reino só aumenta e jamais será destruído. E ele vem para julgar também aqueles que são seus súditos ou não. Juízo de Deus. Lá em Lucas 3, João Batista começa o seu ministério e ele começa com a mensagem de desafio e transformação. João Batista pegou pesado com a liderança judaica, né? Ele pegou pesado, tanto que na primeira oportunidade os caras pegaram ele e fizeram um corte rente de cabelo, né? Fizeram um corte rente no João Batista, né? Mas tudo isso o Senhor permitiu, né? Ele é o Senhor. Mas vamos ler lá Lucas 3, e agora peço para você abrir a Bíblia. Lucas 3 fala assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João. Veio a palavra de Deus a João. Filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós, tu que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Lucas 3, de 1 a 6. João Batista faz um trabalho de denúncia, cobrando mudança de comportamento. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O reino de Deus está próximo. É interessante você analisar que esse ministério de João Batista, ele era pesado. Ele não pegava raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Sabe, essa questão da religiosidade que a gente andou falando, de que eu posso fazer algo. Senhor, o que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? Você não pode fazer nada. Você é um pecador, você está morto nos seus pecados. Se Deus não fizer, você morre nos seus pecados. Mas aquela coisa de que eu posso fazer algo,
Quem vos induziu a fugir da ira de Deus? Raça de víbora, vocês são filhos do diabo, ou daquela serpente lá do Gênesis. Vocês descendem dessa serpente e estão caminhando como ela, do mesmo jeito. Ele não pegou leve, ele pegou pesado. A ira vai vir por conta dos seus pecados. E ele faz esse ministério de denúncia, por causa que acontece uma subversão no templo. Esse texto começa dizendo que o Tibério César tinha uma folha de pagamento. Ele tinha uma folha de pagamento, ele era o imperador romano, então ele tinha uma folha de pagamento. A folha de pagamento é isso que está dizendo esse início do texto aí. Acompanha aí. Nessa folha de pagamento estavam Pôncio Pilatos, governador da Judéia, estava lá amando de Tibério César. Herodes, o idumeu, mas tetrarca da Galileia. Seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites. O Lisânias, tetrarca de Abilene. Tetrarca é um monarca de um território dividido em 4. Ok? Então o tetrarca é um monarca, só que de uma parte, de um quarto, de uma determinada região. Então o tetrarca de Abilene. E também estava na folha do pagamento do Tibério César os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Em primeiro lugar, 2 sumos sacerdotes é uma impossibilidade jurídica. Em tempo algum você tem 2 sumos sacerdotes. Em tempo algum. Começa por aí. Estava vendo aqui uma subversão do templo de Deus, no templo que deveria ser para a adoração de Deus. Acontece que Tibério César, o governo romano, começou a perceber que era importante esses cargos diante do povo e colocou na folha de pagamento. Preciso falar mais alguma coisa? Corrupção, e nomeou. Mas eles eram de fato sumos sacerdotes? Eles tinham esse direito legal? Não, nenhum nem outro. Anás foi chamado por Roma para assumir, e ele tinha 5 filhos, e durante um período, cada período ele colocou um dos seus 5 filhos. E agora, nesse período que João Batista chega pregando arrependimento do reino dos céus, ele coloca o seu genro Caifás. É o seu genro que está junto com ele, sempre 2. Por isso que o texto, muito corretamente, Lucas é detalhista. Lucas é um historiador impressionante. Você não vai ver isso nos outros textos, mas você vê aqui no livro de Lucas, e você consegue precisar exatamente que momento da história foi esse, por conta de todas essas autoridades envolvidas no governo da região e quem era o César em Roma. E essa citação aí não é sem causa. Eles percebendo que a nomeação de um sumo sacerdote é importante, compraram uns camaradas lá. O Anás era um cara político populista, um cara conhecido, então você vai cair bem, você será o sumo sacerdote. E aí ele, eu posso ser, mas eu quero aqui, então meus filhos, tal, beneficiar, e colocou 5. Então nesse contexto ele já tinha tido 5 filhos junto com ele, 2 sumos sacerdotes, e agora o seu genro, Caifás, né? E ele ficou sempre como eminência parda, né? Ele só era o que fazia o meio de campo, né? Mas como sumo sacerdote também. Por isso Lucas registrou esse fato. Por que isso é importante? Por que é interessante e importante a gente falar isso? Porque quando eles subverteram a utilização do templo, Deus foi para o deserto, porque ele estava a apresentar o Senhor dos senhores e o Rei dos reis ao mundo. E quem era o sumo sacerdote? Quem era o sumo sacerdote? Vocês lembram quem foi que estava a serviço no templo?
E aparece um anjo dizendo: tua mulher, que é estéril, está grávida, e vai conceber e dar à luz. Zacarias, a mulher dele, Isabel. Quem era o filho? João Batista. Lembra que quando Maria achou-se grávida de forma sobrenatural, não foi o caso de João Batista, né? Que ele é filho de Zacarias e da sua mãe Isabel. Lembra quando a Maria foi grávida e João Batista pula no ventre de presenciar o Senhor dos Senhores na barriga da sua parenta Maria? É esse homem que agora adulto junto com Jesus deveria ser, porque o seu pai era sumo sacerdote. Para ser sumo sacerdote não bastava você ser levita, você tinha que ser levita e descendente de Arão. Levita, você lembra, né, meu irmão? Terceiro filho de Jacó. Foram para o Egito. Deus levanta Moisés e manda que ele use Arão como seu porta-voz. Ele era pesado de língua. Arão é da tribo de Levi, mas ele, para ser sumo sacerdote, ele tinha que ser. Tanto Isabel como Zacarias eram levitas da tribo de Arão, descendência de Arão. Quem era o sumo sacerdote para estar no templo nesse momento? João Batista. O que acontece? Deus: eu sou a voz do que clama no deserto, por causa da corrupção que está imperando no meio de Israel. Então eu sou a voz do que clama no deserto, conforme disse o profeta Isaías. Qual é a voz que clama no deserto? Deus, por causa da corrupção. Por isso que a posição, e Jesus vem depois a dizer que não teve pregador como João Batista. Não teve pregador como João Batista. Então eu sou profeta que vem da parte de Deus preparar o caminho do Senhor. E eles vão e perguntam para ele: você é o Messias? Não. Prontamente ele responde: o que vem após mim, eu não sou digno de desatar as sandálias. Exatamente essa mensagem que João Batista vem pregar em um período de tempo. Ele não podia vestir as vestes talares do sumo sacerdote, porque estava lá Anás e Caifás. Ele não podia vestir as vestes talares, então ele vestiu roupa confeccionada de pelos de carneiro. E ele não podia pôr o cinto do sumo sacerdote, ele colocou um cinto de couro. Ele não podia comer os pães da proposição, então ele come mel silvestre e gafanhoto. Mas vai pregar a mensagem, preparar, aplanar os caminhos. Primeiro, arrependam-se, o reino de Deus está chegando. Arrependam-se dessa corrupção sem fim. E lá no João 1,29 diz assim: no dia seguinte, muitas coisas a gente olha e passa por cima, mas a atuação de João Batista é impressionante, a importância da atuação dele. Ele era o legítimo sumo sacerdote na chegada de Jesus. E ele atuou como profeta, primeiro, sua voz que clama no deserto, e depois ele atuou como sumo sacerdote, independente de templo, porque Deus não se submete às regras humanas, nem o Senhor Jesus, ele não se submete às regras humanas. Você pode mudar, coloca lá o Anás e o Caifás, não tem problema, eu vou lá para o deserto, e do deserto mesmo eu vou anunciar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele, como sumo sacerdote, apresenta o Cordeiro Pascal. João 1,29. No dia seguinte, viu João a Jesus. Depois dele falar, no dia seguinte, depois dele falar que eu não sou digno de desatar as sandálias, ele vê Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só o sumo sacerdote pode fazer isso. Esse cordeiro pode ser, aquele não, está com defeito, esse aqui está perfeito.
Esse é Cordeiro perfeito, pode usar no sacrifício. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não é brincadeira isso. Nós estamos falando de uma coisa extremamente detalhista. Esse Deus que a gente serve, Ele é perfeito nas suas ações. E a chegada do reino de Deus tem a ver com a chegada do próprio rei que chegou naquele momento. A vida de Jesus trouxe ao mundo a possibilidade do reino de Deus para aqueles que se arrependessem e crescem no Evangelho, nas boas novas. Que boas novas? Da chegada do reino de Deus para nós, da opção que eu tenho de participar desse reino e não ser condenado, porque estarei como súdito do Rei dos Reis, e Ele inaugura o reino de Deus na terra, de modo que as pessoas possam experimentar. Já no presente, a gente vê sinais do reino de Deus, mudança na sua vida e na minha, mudanças que aconteceram na sua vida quando você encontrou Jesus, e que aconteceram na minha, são sinais do reino, e a gente já pode vivenciar isso aqui, nesse contexto, onde o governo de Deus existe dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós. Os primeiros ouvintes de Jesus viram nele o cumprimento das profecias que apontavam para a chegada do Messias. A esperança da vinda do Messias foi importante para que Jesus cumprisse a sua missão terrena. João 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de fato, filhos de Deus. Doutrina da soteriologia é a regeneração, é um novo nascimento, é o que foi falado para Nicodemos. É importante você nascer de novo, é importante, presta atenção que é importante, Nicodemos, nasça de novo, um novo nascimento, dentro de uma nova nação, como filho do Rei Jesus, filho de Deus. Porquanto aos que de antemão conheceu, Romanos 8:29, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos aqueles que levamos o nome do nosso Pai. O primogênito é Jesus, por isso Davi é príncipe. Davi não é rei, ele é príncipe. Mas ao mesmo tempo, da descendência dele veio a honra que Deus deu a esse homem, é vir Jesus na sua descendência. Então, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes a mais seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Jesus. Hebreus 12, 28 a 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, nós recebemos um reino que não vai passar para outro. Ninguém toma esse reino, esse cetro da mão desse Senhor. Nós vamos receber um reino inabalável. Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, a ciência de que eu e você não temos méritos, foi de graça, foi imerecido, eu não mereço e recebi. Retenhamos a graça, sabendo que nós recebemos um reino inabalável, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, em reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O reino é estendido à igreja, um reino estendido. Nós não fazíamos parte desse reino. Deus estendeu ele por amor a nós, enviou Jesus
colocou ele como nosso parente, o nosso representante de etnia, para ser o nosso rei. Somos da sua família, um homem no trono do universo, eternamente. Você tem noção? O amor desse Deus por mim e por você é impressionante. O amor dele é que nos constrange, o amor de Cristo nos constrange. Por que eu mudei? Porque não é possível um ser me amar dessa forma. Eu não sou um cara amável, mas ele me ama, e a gente percebe isso nesses detalhes, nessas entrelinhas. O reino é estendido à igreja, que é o ajuntamento de pessoas que levam o nome de Deus e que se identifica com o Rei Jesus e que dá sequência a essa missão de proclamar o reino de Deus ao mundo. Amém? Deus, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua bondade, Senhor, porque podemos fazer parte do teu reino, um reino de paz inabalável, um reino eterno, sob o comando de uma justiça perfeita. Nós louvamos o teu nome pela tua bondade, pela tua misericórdia, de não nos dar o que nós mereceríamos receber, mas por tua graça nos favorecer e nos conceder a condição, a bênção de sermos teus filhos, apesar de nós. Colocamos, Senhor, nas tuas mãos a vida de cada um, a vida dessa igreja e também das pessoas que estão ao nosso redor, parentes e amigos, que a gente possa estar proclamando o Evangelho do Reino dos Céus, e que a nossa vida também esteja falando na vida dos próximos, dos nossos irmãos, parentes e amigos, para que o teu nome seja glorificado na terra. No nome de Jesus. Amém.